Temos uma boa porcentagem de pessoas que têm o livro. Isso é importante porque a gente vai fazendo algumas leituras dos parágrafos no começo. E nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma meditação. Algo que vocês gostariam de dizer, perguntar, compartilhar antes da gente começar a colocar o pé na estrada? Muito bem, perfeito. Então, todos vocês que têm o livro do Hellinger, nós vamos fazer agora uma meditação de olhos abertos, que vai consistir em nós ficarmos 4 minutos olhando para a capa do livro, nos olhos do Hellinger. Caso você não tenha o livro, não tem problema. Então, nós vamos meditar. Você vai fechar os olhos e vai visualizar que você está tendo um encontro com Hellinger. Qual que é o objetivo? Nenhum. Simplesmente observar conscientemente o que é que vai surgir daí. Mesmo que seja nada, às vezes é nada. Estou só olhando para um livro aqui e não acontece nada. Tudo bem? Pode ser? Às vezes não, às vezes surge algo, não importa. Não sabemos. E é por isso que vamos fazer. Ok? Faz sentido? Pensem assim, nós vamos estudar agora, hoje, nos próximos encontros, a biografia dessa pessoa. Então vamos olhar nos olhos dela, ok? Então, antes de mais nada, todos nós respiramos fundo, todos fechamos os olhos no primeiro momento, todos. O que nós vamos fazer é todos os movimentos necessários de corpo para que a gente possa relaxar um pouco mais, espreguiçar, nos despertarmos. Notem que atrás do coração, na parte da coluna, atrás do coração, às vezes quando a gente expande ela, estrala. Busquem essa abertura. Isso. Exatamente. Depois coloca o braço lá em cima. O que estamos fazendo? Nós estamos abrindo fisicamente o nosso coração, não é isso? Expandindo a parte cardíaca, a caixa torácica. Mais uma vez, fechamos os olhos agora, com o corpo um pouco mais relaxado. Respiramos fundo. Solto. Buscando estar consciente da minha respiração. Começando a notar que a luz do sol tocou na terra, brotou a planta que produziu o ar que nós estamos respirando agora. E que é todo esse movimento do universo, da luz, da planta, é todo esse processo que alimenta o nosso ser. Quando a gente inspira, inspira, nos tornamos um com esse todo. Quando respiramos, em sintonia com os processos do meu corpo. E é cuidando desse estado que aqueles que têm o livro vão abrir os olhos e ter o livro na frente, de forma que consigam olhar nos olhos do Hellinger. E quem não tem, vai abrir as asas da imaginação. Imagine que você entra numa sala agora, você abre a porta, sente a maçaneta. Ao entrar, Hellinger está te esperando. O que acontece nesse encontro? Você consegue olhar nos olhos do Hellinger? Todos nós mergulhamos no silêncio e deixamos surgir seja o que for desse olhar.
Se surgir um movimento, um sorriso, um gesto, faça. E aos pouquinhos, vou começando a registrar a experiência e retomar minha atenção para o aqui e agora. Só para fundamentar, existe uma teoria que diz que 4 minutos olhando nos olhos é suficiente para que duas pessoas entrem em sintonia. No caso de um casal apaixonado, isso já é estudado, se eles ficam um tempo se olhando nos olhos, o coração deles sincroniza a batida. Então, é por isso que fizemos esse exercício agora, e a pergunta é: como foi para vocês? Conseguiram mergulhar na experiência? Conseguiram sentir esse campo? Algo que alguém queira dizer, compartilhar? A sensação que deu é o Hellinger olhando olhando o nosso espírito, não se deixando ser iludido pela aparência física da pessoa, mas olhando para nossa essência. Foi essa sensação que deu. Itana? Eu senti uma conexão muito profunda, assim, com ele. E os, as sensações iam se alternando, assim, mas eu vi uma humanidade enorme nele. Às vezes eu via uma criança pequena, às vezes eu via uma tristeza, às vezes eu via um convite, e, assim, vários sentimentos, assim, mas eu vi muita humanidade, assim, sabe? Não, nada que... Totalmente diferente daquele... que às vezes até ele passava, assim, em alguns momentos, aquele autoritarismo, eu vi uma pessoa totalmente humana, despida de todas as... Não era uma pessoa que a gente costuma ver, assim, como grande, mas uma pessoa muito humana. Muito bem. Ana Paula? A sensação que eu tenho, também senti ele bem grande, não, e eu senti que ele é muito maior do que Bert. Ele é Antônio Hellinger, muito maior. Que a parte dele ele fez e que agora é com a gente. Foi isso que eu senti. Muito bom. Não consigo explicar o que eu senti. Foi uma vontade de rir. Uma coisa interna, assim, como se a criança encontrasse o melhor amigo no parquinho, sabe? Foi mais sentimento do que outra coisa. Quem mais? Exatamente isso. Foi a primeira coisa que... É como se ele olhasse para mim e falasse sim, com um sorriso longo. Foi muito, 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 muito bonito. Como se fosse um grande amigo. Exatamente assim que eu senti. Foi maravilhoso.
Bom, muito bem. Estamos olhando para um ser humano. Isso é muito importante. Tudo que a gente faz em relação à constelação familiar, e justamente é a constelação familiar, é o trabalho dele, a síntese dele, que nos une, literalmente, que está no núcleo do nosso encontro de hoje, e não só do nosso encontro de hoje, do nosso encontro na vida, entende? Então, é tão bonito e tão grandioso isso que às vezes a gente perde esse fato de que estamos falando de um ser humano, com suas limitações, com sua força, não é? Então, enquanto eu estava preparando esse primeiro momento, eu fiz esse trabalho, né? E não foi a primeira vez, claro, a gente fazia isso juntos lá no Instituto. E mais uma vez, antes de conduzir junto com vocês, junto com a tribo que cuida esse grupo de estudos, eu fiz de novo, então, a experiência, não é? E eu devo confessar para vocês que foi isso que me veio nessa primeira meditação. Eu precisei limpar os meus olhos do encanto, do encantamento, para olhar a pessoa, o ser. Ainda mais eu que conheci Hellinger através de outras pessoas, não é? Então eu já tinha, eu acabava tendo impressões do Hellinger que eu ouvi dessas pessoas, entende? Que não são exatamente minhas. Então tudo isso me veio nessa meditação e no exato momento eu percebi que o livro estava um pouquinho empoeirado, entende? Então peguei um paninho e limpei a imagem do Hellinger e senti ele dizendo: "Isso é um grande alívio para mim." Literalmente tirei as imagens, o encantamento, sabe? As condições, deixei cair para que pudesse vê-lo real, realmente. Faz sentido para vocês? Então é isso que eu quero convidá-los a observar, não endeusando, como se estivéssemos falando aqui de um cara que fundou nossa religião enquanto ele é perfeito, mas podendo principalmente linkar a trajetória de vida dele com o que a gente faz, literalmente, na hora de constelar uma pessoa. O que é que tem a ver a noção de fenomenologia com a hora que eu estou aqui com o cliente? Literalmente falando, não poeticamente. O que eu tenho que fazer, então, para estar em sintonia com essa fenomenologia? Entende? Sem mais delongas, vamos adentro? Algo que alguém queira dizer, comentar, perguntar antes de começarmos? Ou vamos em frente? Felipe, Pode bom falar. dia a todos, é a Aline. Eu não vou poder ligar a câmera, Uma tá? pena. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês, muita gratidão. E o exercício para mim, inicialmente, foi como se ele me olhasse com tantos bons olhos que rapidamente minha mente fez assim: eu gostaria de me olhar com esses bons olhos que ele está me olhando. Nossa, que maravilha! E a outra palavra que veio foi vem. Ficou muito forte isso, vem, vem. É isso, gratidão, viu? Beijo a Eu que todos, bom agradeço. dia. Estamos felizes em receber a todos vocês, sabe? Todos são amigos queridos. Vamos em frente, meninas. Meu trabalho, minha vida. Livro de Bert Hellinger foi o último que ele escreveu. E nós vamos falar um pouco sobre ele, né? Tem uma frase importante: uma obra sobre a vida, a busca da felicidade, sobre a paz interior e o verdadeiro significado do amor. Esse livro é da editora Cultrix e também traz uma frase que eu achei significativa: quem quiser conhecer com mais profundidade o método de Bert Hellinger deve conhecer a sua trajetória. Então, eu acho que é isso que vocês estão fazendo, não é? Dentro do desenvolvimento de vocês, nesse campo das constelações familiares, conhecer a trajetória dele é parte do desenvolvimento, certo? A tradução é muito importante que seja dita e citada, é da Karina Giannini, e isso é muito, muito importante mesmo, mais do que parece, viu, pessoal? Porque da língua alemã para o português, existem coisas que não podem ser traduzidas com exatidão, sabe? São coisas muito específicas do contexto e da região, não é? Então, só de você trazer de uma língua para outra já há um dano aí.
Já é um dano. Da mesma forma que se eu transmito para vocês um conceito, a forma como vocês vão integrar dentro de vocês, já tem um dano ali. O conceito já não vai ser exatamente igual dentro de cada um, porque tem a subjetividade de cada ser, entende? Então, você pode observar, por exemplo, no livro A Cura, poemas que o Hellinger traz ali, que também estão no livro A Simetria Oculta do Amor, que foi um dos primeiros e é traduzida por outra pessoa. E aí você pode ver a sutileza, é bem sutil a diferença nas palavras, mas para a gente que está estudando isso daqui, faz toda a diferença, certo? Então, não esqueçam que entre nós e o trabalho do Hellinger, existe a tradução também. Muito bem. Aqui nós estamos falando, então, de uma Alemanha entre 1925 até 1943. Esse vai ser o tema do nosso encontro de hoje. São os primeiros capítulos do livro, Infância e Puberdade. Ok? Então, vejam bem, sempre que a gente está falando de uma região específica em uma época específica, a gente tem que entender o contexto. Então, de 1925 a 1943, na Alemanha, é óbvio que a Segunda Guerra Mundial aqui ganha larga influência, não é? Logo nesses primeiros capítulos, a gente já pode observar. Mas vamos, enfim, vamos em frente. Tem alguém com o microfone ligado aí? Por favor, eu acho que é a Vandira. Bom, vamos fazer assim, eu vou lendo aqui, a gente não vai ler o livro frase por frase aqui, né? Não vamos fazer dessa maneira, nós vamos falando o essencial aqui e a qualquer momento, por favor, estejam à vontade para ligarem os microfones para fazer alguma colocação ou pergunta, tá bom? Porque eu estou lendo aqui o que eu preparei e aí fica minimizado, às vezes vocês levantam as mãos e eu não vejo. Ok? Então, fiquem à vontade aí, a qualquer momento para fazer alguma pergunta, colocação, tá bom? A ideia é a gente elaborar junto. Não é nem tanto uma aula, uma exposição. Aqui eu estou colocando para vocês o essencial do que eu li, para que a gente junto, às vezes vocês pegam outras coisas aí, e cada perspectiva junto é o que soma, tá bom? No prefácio, Hellinger já começa a falar algo sobre o espírito desse livro, né? De como ele surgiu, desde a sua ideia até a realização. Então, foi um trabalho feito entre 4 pessoas. Sophie já estava pedindo para que Hellinger fizesse, né? Eles já estavam começando um movimento nesse sentido, simultaneamente em que Hannelore Hellman, que é uma escritora e jornalista, e depois também um neurologista chamado Rudger Hogel, juntamente os dois começaram a conversar sobre a ideia de fazer uma biografia do Hellinger. Então, isso foi uma coincidência aí que aconteceu, e quando então eles trouxeram a ideia, os 4 começaram a trabalhar juntos por 2 anos nessa biografia que a gente vai estudar agora. E foi assim que nasceu esse livro, ok? Esse é o prefácio do Hellinger, assim que ele conta, né? E dando os devidos agradecimentos. Depois tem o prefácio da Hannelore, né? Que, como muitos de nós, ela teve a sua vida transformada através das constelações, né? E nesse prefácio ela conta alguns dos bastidores, né? Dos encontros desse quarteto aí na casa dos Hellinger, que duraram 2 anos. Ela conta que uma noite, né? Foi bonita, quem leu aí, ela trazendo o relato de que teve uma noite em que eles terminaram, estavam ali contemplando as estrelas, o céu, e começaram Hellinger junto com Sofia a cantarolar uma canção, não é? Foi bonito, a gente lê isso, é suave, parece que a gente tá lá, né? Foi gostoso de ler essa parte. Bom, esse é o prefácio. Depois eu até fui escutar um pouco mais da canção. E aí começa então o pé na estrada. Infância e Juventude de Hellinger, de 1925 a 1943, como eu disse. Então, pessoal, essa parte do texto, ela é longa e ela é importante, né? Hellinger descreve aqui os inícios da sua vida, a criação dos avós em um lugar chamado Leimen, né? Que parecia como se fosse uma comuna, todo mundo junto ali, sabe? Todos os adultos são pais de todas as crianças e todo mundo numa grande família, sabe? E ele foi deixado com seus avós enquanto seus irmãos, o mais velho e a mais nova, ficaram com os pais, né? Os pais se mudaram, levaram os 2 irmãos e deixaram ele com os avós. Então, Hellinger conta aí que isso lhe causou um grande corte na sua relação com a sua mãe, não é? Então, para falar aqui no português claro, Hellinger passou pelo movimento
de amor interrompido, não é isso? Todos nós que já estudamos de alguma maneira, seja nas apostilas, ou seja na plataforma, ou seja nos livros, o movimento de amor interrompido, é realmente impressionante como Hellinger consegue descrever com exatidão o processo, a dinâmica de sentimento que se dá dentro da pessoa, né, que sofre esse processo. Então, aí está a explicação, vem da própria vivência dele. Faz sentido? Nessa busca, ele encontrou o trabalho também de Joe Balbi, que eu recomendo muito que vocês também busquem um pouco do trabalho dele. A teoria do apego. Hellinger tomou muito daí, tem muito a ver com o movimento do amor interrompido, tá bom? Então vamos ouvir com as próprias palavras do Hellinger essa parte? Quem que está com o livro que topa fazer a leitura aí do último parágrafo da página 23? Quem tem vontade, disposição, possibilidade? Eu posso, Felipe. Por Não tem favor. muito reflexo de barulho por aqui. Tá Tudo ouvindo bem. muito barulho? Não, tá ok? Não, tá ok, tá bem É a suave a sua rua que voz. faz um barulhinho. Então, final da página 23, né, que você falou? Isso, último parágrafo. Começa Quando eu quando eu tinha tinha. 5 anos. Isso, e aí vai até o final do primeiro parágrafo na página 24. Até o Não, final do primeiro. perdão, até o final do segundo parágrafo, da palavra felicidade na página 24. Tá, vou E, seguir. e Uhum. aí, todos nós, por favor, prestemos atenção nessa parte. Por favor, Aline. Ok. Quando eu tinha 5 anos, meus pais se mudaram para a colônia com meu irmão Robert, 2 anos mais velho, e minha irmã Mariane, 2 anos mais nova, deixando-me com meus avós até eu iniciar a escola. Nunca soube do real motivo disso. Suponho que, desse modo, meus pais quisessem amenizar um pouco a despedida para meus avós. Embora eu gostasse de viver com eles, a separação dos meus pais foi para mim um profundo corte. Senti-me abandonado e preterido, pois Robert pôde mudar-se para casa nova. O fato de Marianne também ter podido ficar com meus pais não contou muito para mim. Afinal, ela era a caçula. Já meu irmão era visto por mim como um concorrente. Por muito tempo, a obrigação de ficar com meus avós prejudicou sobretudo meu relacionamento com minha mãe. Mais tarde, muitas vezes observei esse efeito dentro das constelações familiares de clientes que viveram uma situação semelhante. A essa situação, dei o nome de movimento interrompido precocemente em direção à mãe. O que esse movimento interrompido em direção à mãe significa para o indivíduo? A vida vem até nós, passando primeiro pela mãe. Assim como aceitamos nossa mãe, aceitamos nossa vida. Seja o que for que tenhamos a criticar em nossa mãe, temos a criticar também em nossa vida. Quem se afasta da própria mãe, afasta-se da vida. Por isso, o primeiro êxito da vida se dá em nosso relacionamento com nossa mãe. Quem aceitou a própria mãe transmite alegria, é amado e logo atrai outras pessoas. A harmonia com a mãe é a chave para a felicidade. Até aqui, Certo. né, que você falou? Isso, muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Bom, notem, então, que essa experiência do Hellinger com a mãe dele está no cerne do nosso trabalho de constelações familiares. No cerne. É uma ótima porcentagem de pessoas que vêm com essa questão, algo com a mãe. E às vezes ainda não está tão claro para a gente isso, para a gente que é constelador. Muitas vezes a gente ainda se perde naquilo de, peraí, a mãe é a vida, o pai é a força. A mãe é isso, o pai é aquilo. E aí a gente se perde de vista essa simplicidade aqui. É simples como ele disse aqui, aquilo que a gente tem em criticar em relação à nossa mãe, temos em criticar em relação à nossa vida. Então aquilo que a pessoa está trazendo como tema, muitas vezes tem a ver com a reclamação que ela tem em relação à mãe. Muitas vezes. Movimento de amor interrompido.
Se alguma de vocês se percebe com a característica de começar a ler um livro e nunca terminar, de começar a ir para academia e não durar 6 meses, de começar um curso e depois até esquecer o que estava fazendo, se vocês percebem que sentem dispersão no meio da caminhada em direção a algo, questionem como está o caminho de vocês em direção à mãe. O caminho de vocês em direção à mãe. Existe um caminho em direção à nossa mãe. Às vezes é muito fácil de trilhar, porque a nossa mãe está de coração aberto. Então caminhamos alegremente também para a vida. Às vezes não. Às vezes é difícil. Mas é um caminho sempre trilhável. Ok? Então esse é Hellinger. Esse é Bert Hellinger. A um membro da família do qual os pais deixaram. Não é? Entregaram. Isso tem Felipe, muito a ver. Pode falar. poderia explicar melhor essa conexão da dispersão com o movimento para a mãe? Sim. Qual que é a teoria aqui? É que nós, quando crianças, nós adotamos um modelo que nos acompanha. E esse modelo começa na nossa relação com a nossa mãe. Então, caso quando eu nasci, a minha mãe precisou ficar em cuidados e eu tive que ficar em outro lugar, não tive acesso à minha mãe, isso já me causou profundamente um corte. Então, significa que nesse primeiro momento da minha vida, quando eu nasci, eu vou buscar a minha mãe. O calor da minha mãe é o meu alimento. Eu vou buscar esse leite, essa nutrição. Existe um caminho do ser pequenininho que vem do instinto que busca esse alimento. Se na minha primeira infância esse caminho foi obstruído, eu fui e não encontrei, esse modelo me acompanha. Esse modelo me acompanha. Então, é aí que entra justamente o que eu disse da teoria do apego do Bowlby. O que acontece com o ser quando ele é separado nesse primeiro momento? Porque isso é da natureza. Esse imprinting, essa força instintiva que une o pequeno ao maior, é algo muito profundo. É da natureza. Os animais também agem assim. Então, Bowlby fez estudo com patos, onde quando os patos saíram dos ovos, o primeiro ser que eles viam não era a mãe, mas sim o próprio Bowlby, o cientista. Então, aonde Bowlby ia, os patinhos iam atrás, porque para os patinhos, Bowlby era o pai. E foi com esse estudo que ele ganhou o Nobel. E aí, qual foi o estudo dele? O que acontece, então, quando eu, que sou a figura maior para esses pequenininhos, me separo deles? Me escondo, fecho a porta, que acontece com esses pequenininhos quando eles são separados dos seus tutores maiores? E aí começa-se uma dinâmica, que é uma dinâmica que envolve raiva, desespero, busca, negação de qualquer outra pessoa que queira me ajudar, e depois, por um momento, desesperança total. Se tivesse, né, também não me importa. Quando acontece isso, nesse primeiro momento, a gente se torna aquele adulto que não se envolve emocionalmente, profundamente com nada e nem ninguém. Sempre que alguém começar a chegar muito perto de mim, eu vou fazer alguma coisa para cortar. Por quê? Porque conexão, para mim, é dor. Por quê? Porque vem desse primeiro modelo que eu tomei. Uma constelação, ela vem ressignificar esse modelo que temos. Para que a própria natureza, então, ao redor possa se manifestar de outra maneira. Então, voltamos naquele tempo, naquele período e retomamos o movimento que foi interrompido. Então, como que a gente pode observar isso pelos seus efeitos? Se eu estou na vida, né? E como eu disse, estou lendo um livro aqui focado, e aí me disperso, vou para outras coisas, ou para colocar minha atenção nos meus filhos, em outro trabalho, em outra coisa, me disperso, dispersão, ou não faço, entende? Isso muitas vezes mesmo, não é a dispersão em si, é a forma de não completar o caminho. Não começar, desenvolver e terminar. Seja por dispersão ou por qualquer outra coisa. Ana Paula? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Felipe. Quando Uhum. a gente vai fazer esse exercício de retomar de novo o amor da mãe, o Bert ele fala nos seus livros que a gente tem que abraçar a criança, esperar ela espernear, espernear, e quando ela desistir, aquele amor já retomou. E na constelação, eu gostaria que você desse um exemplo de como isso se desenvolve numa constelação, quando a pessoa é mais adulta. Assim. Olha, Hellinger ensinou muito dessa maneira.
muito mesmo. Pessoas que vinham para constelar e apresentavam esse sintoma de movimento interrompido, Hellinger sentava no chão e tomava a pessoa pelo colo. Tem vídeos dele fazendo isso em seus seminários, muitos dos seus alunos fazem isso por aí. Tem um vídeo no YouTube de um constelador fazendo isso, é que eu esqueci o nome dele agora, né? Então, é uma técnica assim, de você tomar como se fosse uma criança voltando ali. O constelador faz o papel da mãe nesse caso, ou do pai, porque também acontece, viu? Movimento interrompido em relação ao pai, quando o pai morre cedo numa família. Então, eu vi Hellinger fazendo isso muitas vezes e relatando isso também, não é? Mas é uma técnica que, pelo menos da escola que nós viemos aqui, a grande maioria de nós, não é uma técnica muito feita, ela é muito utilizada, então por isso não foi nem ensinada para nós dessa maneira, não é? A gente trabalha sempre no campo, de forma que se às vezes uma mãe e uma filha se olham e choram aquela dor numa constelação e se abraçam, sem que ninguém pegue ninguém no colo, às vezes, no campo, esses movimentos, eles vão se dar dessa maneira, onde a mãe e a filha, então, vão conseguir se conectar, e isso é suficiente. Entende? São duas maneiras de chegar no mesmo. Porque na segunda maneira, você trabalha direto, Hellinger trabalha direto com o cliente. Faz a constelação, vê que é um movimento interrompido, então que você precisa de um colo, de um rolo. Aí ele vai e faz. Entende? É diferente de você deixar o campo se movimentar, agora vai para casa que tudo vai ficar bem. Obrigada. Imagina. Faz sentido para vocês, pessoal? Por que que é difícil revisitar esse modelo profundo que nós temos lá no fundo? Porque tem dor. Quando a gente revisita eles, as dores vêm também. Então, às vezes é melhor ficar assim mesmo do que olhar para essa dor toda, sabe? Vamos em frente? Felipe, queria Oi, perguntar também. por favor. Eu fiquei pensando essa questão da infância e eu associava o movimento interrompido muito aos momentos iniciais da vida mesmo, tipo bebezinho, né? E aí quando ele cita que aos 5 anos, né, ele percebeu esse movimento interrompido, eu fiquei com um pensamento assim, tem uma Ah, margem de idade? não, assim, o que você precisa saber é o que é esse movimento que é interrompido, exatamente. Se você souber o que é exatamente esse movimento que está sendo interrompido, aí tudo vai ficar mais claro. O movimento é o seguinte, existe um caminho natural da vida. A gente nasce na nossa mãe. Toma o calor dela, toma força, nutrição, até a gente conseguir ter força suficiente para ficar em pé, respirar por nós mesmos. Então, olhamos para o nosso pai, a mãe permite, nós caminhamos até o pai, e nosso pai vai nos ensinando a viver a vida, e nós vamos então seguindo em frente, através da bênção da nossa mãe e a ajuda do nosso pai. Esse é o caminho que por algum motivo é interrompido. Pode ser com 15 anos. Ah, Por quê? Porque a mãe faleceu e não teve tempo de dizer para ela, para a filha, o quanto ela amava o seu próprio pai. E que essa filha é fruto desse amor. E que por mais que a mãe às vezes reclamasse do pai, chorasse e tal, ele, sabe? Às vezes a mãe parte sem dar essa bênção, então pronto. Isso daí por si só já é parte do caminho interrompido. uhum. Nossa, fantástico, né? Porque na visão, talvez eu tenha a visão muito ainda compartimentalizada, no sentido da psicologia, dessa cronologia. Parece que a infância dentro da constelação, ela nos acompanha, ou a juventude, ou os processos o tempo todo, né? Tanto é que você fala que até nos últimos tempos da vida do Bert, ele tomou a mãe, né? A gente Vivia, vai né, ler, nesse exercício. a gente vai ler bem essa parte também juntos, com calma. Gratidão, Felipe. Imagina. Bom, eu queria dar um destaque aqui também para um texto na página 21, sobre as constelações familiares e sobre isso que a Aline acabou de falar. Quem poderia fazer a leitura para a gente, por favor, do último parágrafo da página 21? Eu posso, Felipe. Por favor, Itana, aqui a gente está falando sobre esses movimentos, justamente sobre esse modelo que a gente tem dentro da gente, sabe? E as memórias que a gente tem em relação a mãe e pai, e como isso atua na nossa vida adulta. Por favor, Itana. Tenho a firme convicção de que todo indivíduo pode observar processos como esses em si mesmo. Também tenho a certeza de que, por meio de diferentes constelações, é possível entrar em ressonância com a própria mãe e, assim, permitir que aflorem situações reprimidas, das quais já não se tem consciência.
De certo modo, um acontecimento antigo é acionado e resolvido em suas consequências. Trata-se de um processo que dura a vida inteira. Com efeito, cada passo tem seu próprio ponto de partida, sempre determinado pela pela relação modificada com a mãe. Do mesmo modo, como nunca se pode entrar na mesma água de um rio. Perfeitamente, Tana. Muito obrigado. Então, notam? O que é interessante aqui é notar que muitas pessoas, é sério, eu acompanhei muita gente que foi passando tempo, cada vez mais tempo na constelação, e como essas pessoas foram, então, respondendo a cada período, sabe? Então, eu já vi muita gente que já fez várias constelações na vida, várias, e sempre sai o mesmo tema. É sempre a mãe, sempre isso que acontece, sempre as mesmas coisas, e chega uma hora que a pessoa desanima. Ela chega a acreditar, então, que não tem o que fazer, que não adianta fazer constelação. Porque nós costumamos olhar a vida desde a mente dual, tudo ou nada. Se eu estou fazendo várias constelações, está aparecendo sempre o mesmo tema, então não adianta fazer constelação. Não adianta fazer nada. E aí desanima, sabe? Como se fosse um insetinho esmagado por uma gigante de uma bota. E aqui o que Heringer está dizendo é um bálsamo nesse sentido. É um bálsamo. Ele está falando que, de repente, uma constelação a gente significa um momento. E aquele momento que aconteceu ali teve suas consequências. E são essas consequências que a gente está trabalhando hoje. Não significa que não existam outros momentos. E que revisitar nossa relação com a nossa mãe é linda essa metáfora, não é? É como entrar no mesmo rio. Você nunca vai entrar na mesma água. Que maravilhoso isso, hein? Que maravilhoso isso, hein? Na verdade, ainda bem que é assim, porque senão seria muito fácil. Faremos uma constelação, reverenciaríamos o nosso pai e a nossa mãe, conheceríamos então uma força e uma luz que a gente nem sabia que tinha, então a gente ia sair muito mais consciente pela vida, realizando coisas até a gente partir feliz daqui. Porque tudo aquilo que está completo, encerrado está. Ainda bem que não é assim. Temos que penar para chegar lá, porque é isso que nos mantém aqui. Vamos em frente? Tem um exercício citado aqui em relação. Que legal isso. Por isso que é bom, gostoso ler a trajetória do Hellinger, porque a gente pode ver como foi que ele. Se a gente acabou de entender que ele sofreu com esse corte na relação com a mãe, aqui ele traz também como foi que ele conseguiu ressignificar isso através de um exercício. Vamos fazer esse exercício também? O que vocês acham? Então, quem leu o livro, quem se preparou, já sabe mais ou menos como é. Como vai ser? Eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos fazer em meditação. Preparem-se aí no lugar onde estão. Olhos fechados. Quero que vocês imaginem, meninas, cada uma de vocês, que na frente de vocês há 3 portas. 3 portas. A minha pergunta é: qual é aquela que te chama mais atenção? Depois que eu registro, qual porta me chama mais atenção? Eu vou começar a experimentar uma por uma. Na primeira porta, eu entro. Está a imagem, meninas, o arquétipo da melhor mãe do mundo. Como vocês se sentem? A melhor mãe do mundo. Sempre presente, sempre aí.
do jeitinho que você sempre imaginou. A pergunta é como eu me sinto na frente dela. Registro. Saio da porta. Saio. Deixo esse sentimento registrado na primeira porta. Respiro fundo. Vou agora à última. Pulando a segunda, vou direto para a terceira porta. Aqui eu encontro com o arquétipo da pior mãe do mundo. A pior versão da minha mãe. Pior mãe do mundo. Como eu me sinto? É a pergunta. Respiro fundo. Registro o sentimento e saio. Bom, e na porta do meio, meninas, um encontro com a minha mãe real. Real, do jeitinho que ela é. Como eu me sinto. Consigo olhar nos olhos dela? Talvez possamos dar um passo na sua direção. E ela então na nossa. Como eu me sinto. E aos pouquinhos, eu respiro fundo. E vou retomando a minha atenção para o aqui e agora. Como foi para vocês a experiência? Felipe, que exercício. Sensacional o exercício, Felipe. Dá para me escutar? Perfeitamente. Sensacional, exercício muito importante. Eu fiquei impressionada. Primeiro porque a porta do meio era exatamente aquela que piscava para mim. Era como se tivesse um sol. Eu quase não via a terceira porta. Eu via a primeira e a segunda, mas a segunda ela fazia assim para mim, como se tivesse um sol atrás. E na primeira porta, na Mãe Perfeita, eu senti muito medo. Eu fiquei muito... quase não consegui entrar.
na terceira porta, que era a porta da pior mãe, eu me senti com uma certa força, quase pus a mão na cintura. Praticamente eu enfrentei, botando as mãos na cintura. E na terceira porta, eu fui engatinhando até ela e consegui me aninhar no colo dela. Foi um exercício maravilhoso, Felipe. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. A camisa da Pamela tem um sol desenhado, é isso? Eu não estou vendo a Ah, é Pamela. o índio. Parecia bastante com o sol. Bem na hora que ela falou do sol, você apareceu assim. Linda camisa. Muito obrigado, Maria Tereza, pelo relato. Agradeço muito. Alguém mais queira comentar como foi a experiência? Bom, Eu gostaria, por olha só. favor. Então, eu praticamente também de imediato só via do meio, e do meio não parecia uma porta, parecia um portal. Era muita luz quando eu escolhi. E quando você falou para ir para a primeira, eu já falei assim, sim, quase que eu não conseguia ir. E eu senti muito, como se eu olhasse assim, eu a percebia, me senti com muita tristeza, como se eu visse a tristeza dela, mesmo sendo essa ideal. Na última, eu me senti muito abandonada, na 3. E quando foi para essa outra que você falou, quando você falou pode se aproximar, eu já estava dentro, já tinha abraçado, eu estava tão emocionada, tão agradecida, chega, eu estou toda arrepiada. Foi muito emocionante, muito especial, muita gratidão. Nossa, parecia que eu estava ali, assim, não era nem cola, era acima de tudo isso. Gratidão. Interessante que eu senti muito parecida com as meninas. A porta do meio, eu vi também muita luz, uma luz que as outras nem chegavam a aparecer assim. Me chamou muita atenção. E também não me senti confortável na primeira, e na segunda também tive uma certa rejeição, ou na terceira também tive uma certa rejeição. Quando entrei na segunda, era realmente como me sentir em casa. Foi muito bom. Bem. Tainá quer falar ou ela tá só com a mão, tipo, meio... Roda Single Ladies. Como é? Ixi, acho que cortou lá. A conexão tá meio falha. Tainá? Consegue. Nenhuma palavra. Não dá pra te entender, tá cortando tudo. Depois Eu acho que ela disse depois eu falo. Foi, né? Bom, Beatriz levantou a mão. Teve uma porta que ficou assim, eu só via ela, e era uma das portas, né? Aí quando você falou para entrar na primeira porta, abrir a primeira porta, era a porta da mãe, melhor mãe do mundo. Aí eu não tive uma sensação muito boa, não, mas não teve sentimento, foi só uma sensação no corpo. Aí depois a porta da pior mãe do mundo era a porta que estava me chamando a atenção, era a porta que eu via. E foi mais confortável. E depois a terceira porta, que era a mãe real, né? Agora eu não lembro como é que foi, mas foi assim. E como é essa relação com a sua mãe real?
Hoje está bem melhor, mas Quando sempre foi começa muito assim, conflituado. quando começa hoje, tá bem melhor. Ela tá se Não era referindo não a muito hoje, ruim. percebem? Notam? Quando a gente fala Não assim? era muito ruim. Tudo bem. Então, Sempre foi talvez muito ruim. essa imagem de ser uma filha machucada pela mãe hoje é o que você conhece e não é ruim, viu? Não é ruim. Tomar consciência disso é coisa que 99% das pessoas não fazem e você está fazendo. Não existe nada ruim, na verdade. O importante é tomar consciência disso. Uhum. Obrigada. Marli? A minha sensação foi mais física. Na primeira mãe da esquerda, a melhor mãe do mundo, eu senti um calor que vem da mãe, mesmo sabendo que não era o suficiente aquela mãe idealizada, a melhor mãe do mundo, não seria o suficiente para mim. Na terceira porta, a pior mãe do mundo, não conseguia respirar. É como se não tivesse oxigênio lá. E na porta do meio, o que me atraiu mais foi quando vi a minha mãe real. Parece que o meu físico, as células ficaram cheias de vida, com toda aquela vitalidade que vem da mãe, né? Senti muito melhor na porta do meio, quando eu vi a minha própria mãe. Ana Paula? Na primeira porta, me chamava muita atenção a do meio e a primeira. Na melhor mãe do mundo, eu me senti muito egoísta quando eu idealizei a mãe que eu achava que seria a melhor do mundo, eu me senti muito mal. Porque na porta da pior mãe do mundo, eu tive medo, me senti muito sozinha. E na porta do meio, eu me senti muito grata. Muita gratidão. Uhum. Vejam bem, por mais que uma porta ou outra tenha chamado a atenção de um ou de outra, nós três temos em nós as mesmas portas. Existe uma parte da gente que é a primeira porta, que ama tanto a mãe, que se encanta tanto com a mãe, que, por exemplo, toma alguma coisa por ela e nem se questiona. Às vezes o consultor até mostra, mas ela, pessoal, não faz sentido. Não, acho que não. É a primeira porta, o encantamento, aquilo que eu tive que limpar para olhar direitinho para o Heringer, sabe? Aquele amor da criança. E nós também temos a parte filho machucado. A terceira porta, todos nós temos, a gente transita pelas três portas, entendem? Para mim foi bastante interessante, Felipe, que a porta que me atraiu foi a terceira porta. Quando eu vi a primeira porta da melhor mãe do mundo, eu não me senti muito confortável. Quando você pulou para a terceira, direto, que era aquela porta que me atraiu, e aí eu vi a minha mãe nessa terceira porta, eu tive uma força tão grande, me emocionou tanto vê-la e tomá-la e sentir tanto amor. Olhar para ela, para mim, assim, eu fiquei ali com essa força toda. E quando você foi para a porta do meio, né, que você tinha pulado, eu continuava tomando essa força da minha mãe, com uma alegria imensa. Foi assim que foi para mim. Maravilhoso. Tomando a força da mãe na terceira porta, não é isso? Isso. E como ela estava na terceira porta? Ela estava plena, ela estava com muito amor. Eu a vi com ela
internamente, com as dores, com os sofrimentos dela, mas não era ruim, não era ruim, era imenso, eu só fiquei no colo. Bonito. Muito obrigado. Esse foi o efeito do exercício em nós, e nós podemos também ler qual foi o efeito do exercício em Hellinger, não é? Porque foi a intenção dele de trazer, né, essa experiência foi justamente como que ele conseguiu ressignificar. Então, o que que ele diz? Não pude deixar de rir de mim mesmo, nem desses supostos julgamentos. Tá errado aqui, vocês viram? Desses supostos julgamentos. Bom, mas enfim. De repente, senti como se tivesse renascido, com vigor e força. Percebi que minha crítica à minha mãe me impedia de ir até ela. Por ainda ter expectativas a seu respeito, na verdade, permaneci uma criança. Ainda não tinha me tornado um verdadeiro adulto. Além disso, por meio da meditação, voltei à época anterior ao meu trauma. Então, quero colocar o holoforte aqui. Por meio da meditação, voltei à época anterior ao meu trauma. Gente, a meditação, ela tem esse efeito. Quando a gente para estar vazio, para estarmos vazios, quando a gente então para e deixa toda a mente descansar e ficar só aqui presente, coisas que precisam vir à tona, vêm à tona. Coisas que não tem como a gente lembrar na nossa memória, mas estão aqui de alguma forma influenciando a forma como a gente está internamente. Então a meditação às vezes é uma forma de deixar vir lá do fundo aquilo que precisa. Notam como Hellinger traz isso aqui? Então, qual que é a mensagem aqui? Meditem. Meditem. Meditação é uma viagem interior, sabe? A gente vai meditando, a gente vai voltando cada vez mais no tempo. A gente vai tendo lembranças de dores da adolescência, e cada vez que quanto mais a gente medita, mais profundas as lembranças, entende? Meditem, e vai doer. As dores que a gente passou, a gente vai meditando, vai lembrando, vai trazendo, até que a gente chega num tempo onde nós éramos totalmente crianças, não tínhamos formado ainda palavras, formas, pensamento. Sabe uma criança recém-nascida que só está presente, mais nada? Então a gente está começando a se aproximar da verdadeira meditação, do verdadeiro centro vazio. Retomar a sabedoria da criança. Essa é a fenomenologia. Esse é o despertar. Eu coloquei aqui como título dessa apresentação para vocês hoje, o despertar é o que nos une. Hellinger, para mim, é um ser desperto. Ele viu o terror da guerra e foi meditar sobre a vida. Então, nesses 3 anos de meditação, ele limpou todo o condicionamento que ele tinha para ver a vida por si mesmo, pela primeira vez. Isso é um despertar. O que permite que a gente deixe, então, de reproduzir as dores da família, aquilo que está vindo milhares e milhares de gerações atrás aí. Despertar. Entende? Imaginem vocês o Cascão. Vocês conhecem a Turma da Mônica? Imagina o Cascão ver a chuva chegando e antes de pegar o guarda-chuva e correr, ele, peraí, quem sou eu? O que está acontecendo? O que é a vida? O que é a chuva? Deixa ela vir. Só tem um jeito do Cascão fazer isso. Ele sair do gibi e ele ver de fora as páginas. Entender qual o personagem que ele é, do contexto que ele é. Entendem? Essa é a metaposição. Isso é o que uma constelação faz. A gente traz o cliente aqui para folhear a vida dela lá atrás. Como se fosse um gibi e encontrar a página onde aconteceu a lembrança que hoje está impedindo ela de chegar no outro. Entende? Faz sentido para vocês? Meditem. Se mesmo assim, depois desse silêncio, vocês continuarem meditando, vocês vão chegar um pouquinho mais atrás no tempo, no momento da nossa concepção. Uma explosão de êxtase, é um despertar. Já leram O Poder do Agora?
É aquilo ali que eu tô falando. Bom, não nos desfoquemos. Hellinger também traz o relato pessoal das memórias corporais que ele trazia em relação aos castigos físicos que ele sofria na infância, tanto do pai quanto dos professores, né? E quando ele deixou essas memórias corporais virem, ele chorou por 2 horas ininterruptas, quando liberou essas energias em terapia, né? Isso mostra que, em certo ponto, o quanto o seu trabalho é empírico, né? Quanto o trabalho do Hellinger, tudo foi baseado na vivência dele, nota? É o que eu tanto falo para vocês na mentoria. Às vezes eu faço uma constelação com um cliente que vem de fora na mentoria, e vocês observam e fazem os comentários de vocês, e eu falo, de verdade, bem honestamente, eu abro o jogo para vocês da minha vida mesmo, para que vocês entendam que é assim que funciona. Eu consegui chegar nesse ponto com essa pessoa hoje porque na minha vida está acontecendo isso, isso e isso, e esse tema eu conheço bem. Entendem? Trabalho empírico. Agora pergunto para vocês, alguma de vocês, meninas, teve na infância pais rígidos em relação a castigos físicos? Beth, Vandira, Beatriz. Eu não tive pais tão rígidos, Felipe, mas professores, sim. Apanhei muito de professor. Professora. Certo. Entendi. Então, Vandira, Beth, Beatriz, Maria Tereza também, de certa forma. A pergunta é, vocês conseguem notar da parte de vocês uma força em relação a algum aspecto da vida? Vocês se sentem fortes em relação às outras pessoas? Se percebem com força em alguma área da vida? Por exemplo, eu sinto muita força para encontrar vocês aqui, para falar sobre constelação. Vocês sentem força, assim, em alguma parte da vida? Vandira? Eu me sinto forte diante da vida. Uhum. Às vezes tem coisas que me amedrontam, mas eu acho que isso também é natural. Uhum. E, assim, eu tive que brigar muito dentro de mim para conseguir me colocar diante das pessoas. Tinha muita dificuldade. E agora Aí você acho consegue? que tá bem a criança encolhida. E você consegue hoje se relacionar melhor com as pessoas? Ou tá com a criança Hoje encolhida? em dia eu consigo, mas já foi um caminho bem longo até aqui. Perfeito, perfeito. E é esse caminho longo que te torna consteladora. É isso que, né, que habilita com que você receba pessoas que também estejam com essas crianças feridas aí, também. Então, assim, é justamente essa mensagem, sabe? A frase de Hellinger é: dos nossos pais temos tudo, aquilo que somos e aquilo que nos falta. Aquilo que temos, aquilo que nos falta. Tudo aquilo que eles nos deram, nos ensinaram, e aquilo que nos falta também, ou seja, as dores, a ausência, os traumas. Por quê? Porque quando a gente supera esses traumas, nos tornamos fortes. E quando nos tornamos fortes, aí está a força dos nossos pais. Porque quando você olha para esses pais e vê que eles foram pais reais, né? Pais reais. Isso, diante 11 de toda a 11. dificuldade deles, né? Sim. Eles trouxeram o que eles tinham de melhor, que era aquilo, né? E sabe o que é o mais Só legal de tudo? Aquilo de melhor dos nossos pais somos nós. Beth? Isso mesmo. Hoje eu sou muito grata a tudo que eu passei. Porque se eu tivesse nas condições deles, eu também não saberia fazer melhor que isso. Isso engrandece a gente, a nossa alma. Beth, sabe onde está a sua força? Olha, eu acho que, de certa forma, eu me reconheço tendo bastante persistência. Não sei se essa é a força que você... Você que pode saber, sabe? Você que pode saber. Eu não. Assim, quando eu quero algo, eu realmente fico bastante
direcionada àquilo, focada naquilo. Sim, Mas eu percebo que eu preciso fazer um esforço muito grande, sabe? É algo que eu ainda preciso olhar nesses traumas, sabe? interessante. Eles ainda reverberam em mim. Sim, Eu ainda não consegui é, limpá-los. isso. E é por isso que a meditação é importante, porque isso é memória corporal. A tese aqui é que o nosso corpo, ele foi... A tese não, né? O fato aqui é que o nosso corpo, ele foi testemunha de tudo que vivemos. Uhum. Então, no nosso corpo estão armazenadas mesmo. Tá aqui, essas memórias vivem de fato. E aí algumas doem tanto que a gente não quer olhar, a gente guarda lá dentro. E aí o nosso ser dedica boa parte da energia dele que a gente tem durante o dia para que essas memórias não venham à tona, como uma força que prende uma bola no fundo de uma piscina para não deixar ela subir. E aí quando a gente medita, a gente simplesmente relaxa essas forças e deixa vir aquelas memórias. Então a gente começa a meditar e sem saber exatamente por que a gente está chorando pra caramba. Estamos liberando todas essas memórias. E equivale a eu entrar numa constelação e ver por que será que eu tenho dificuldade de me entregar para o outro numa relação, por exemplo. Aí quando a constelação mostra, tem essa criança minha que está lá toda doída, apanhou dos próprios pais, então ela acha que a própria vida vai bater nela também. E está doendo muito. E todas essas experiências estão aqui vivíssimas, armazenadas no jardim interno do meu ser. Então, vocês que fazem mentoria comigo sabem que toda a minha mentoria é que vocês tomem consciência de qual é esse jardim e qual é exatamente, quais são as energias, né, as memórias que a gente traz como corpo. Faz sentido, Patrícia? Tá desligado o microfone. Perdão, faz todo sentido. Eu estava ouvindo você e lembrando novamente a meditação que eu tive com minha mãe. Foi lindo. Uhum. A Aitana quer trazer um relato? Eu quero, Felipe. Felipe, quando eu não vivenciei isso na minha vida, mas eu tenho muita dificuldade só de ouvir falar, só de toda vez que eu vejo e aqui no próprio, assim, eu já me sinto totalmente, já estou numa angústia, assim, sabe? Essa questão de castigos físicos, assim, sabe? Principalmente com criança, me dá uma apreensão enorme, assim. E vocês falando assim, eu já estava me sentindo muito incomodada e interessante que eu me lembrei agora que, assim, eu fui casada há muito tempo com uma pessoa que sofreu muitos abusos, castigos físicos do pai. E é algo que eu me dou conta, assim, que para mim, mesmo eu não tendo vivido isso, eu sinto muito, me imobiliza demais. E é aí que entra o mistério, né? Por que será que algumas pessoas têm aleatoriamente algumas memórias específicas, assim, mesmo que não tenha nenhum sentido em relação com as memórias, né? Da onde vem? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não pode ver tubarão na televisão. Ela morre de medo nesse nível. E ela nunca teve nenhuma experiência com tubarão. A pergunta é, da onde vem essas informações aleatórias que trazemos? Transgeracionais, não? Oi? Transgeracionais? Uma das hipóteses. Que mais? Andira? Falar em memórias que a gente não compreende, tantas pessoas gostam de assistir aquele filme 50 Tons de Cinza, e aquilo me gerou um transtorno tão grande assistir aquele filme, porque eu nunca fui, que eu me lembre na vida de ter sido abusada, sei lá, né? Ter tido essas experiências. E aquele filme gerou em mim assim, uma angústia tão grande que eu chorei o filme inteiro e eu só não saí do filme porque eu não estava sozinha, de achar que tudo aquilo era um abuso e que não cabia dentro de mim assistir aquilo, e eu fiquei muito sem entender o porquê. E até hoje, assim, eu falo, eu não assistiria aquilo por nada. E as pessoas falam assim, nossa, aquele filme me instigou a comprar lingerie nova, não sei o quê. Eu falo,
Então, assim, a gente Não fica é? sem entender É, de onde vem certas memórias. é isso. E a melhor coisa que a gente pode ter em relação a elas é a curiosidade. Somente a nossa curiosidade, a nossa vontade real de saber a resposta é que pode direcioná-la. Faz sentido para vocês? Vamos ler um parágrafo na página 31, o que vocês acham? Sobre a fraqueza dos pais. Quem poderia ler, por favor? É o segundo parágrafo da página 31. Posso ler? Por favor. É claro que nossos pais também têm imperfeições e fraquezas. Do nosso ponto de vista atual, fizeram algumas coisas erradas. No entanto, vamos imaginar que tivéssemos tido pais ideais em todos os sentidos e que tudo tivesse corrido às mil maravilhas. Quão aptos estaríamos para a vida? Justamente os erros, os desafios e aquilo que algumas vezes também nos custou muito sofrimento, nos dão uma força especial quando os aceitamos. Perfeito, muito obrigado. Então, a pergunta. Eu vou ler aqui mais uma vez essa parte, né? Justamente os erros, os desafios e aquilo que algumas vezes também nos custou muito sofrimento, nos dão uma força especial quando os aceitamos. Então, entre a dor e a força, existe aceitação, percebe? E a pergunta para vocês é: vocês já viraram essa chave? Vocês já viraram essa chave? Pare para pensar honestamente agora. Qual é a crítica que eu tenho a fazer em relação à minha mãe? Pergunta é: eu já fiz mesmo esse trabalho de aceitação? Para que isso torne-se então uma força e não uma fraqueza, de modo que eu tenho que agir sem perceber do mesmo jeito que eu julgo? É um exercício que podemos fazer. Consideramos tudo o que aconteceu em nossa família. Tudo. Vemos o que queremos ignorar, excluir e o quanto empobrecemos se nos comportamos dessa maneira. Então fazemos o caminho inverso. Me acompanhem mesmo. Pensem de verdade. Quais são os acontecimentos na família de vocês que vocês prefeririam ignorar? Excluir. Então fazemos o caminho inverso. Consideramos tudo tal como é e dizemos sim, foi assim. Aceito tal como foi. Agora vou tirar proveito disso. Vou aprender com isso e ganhar força. Como, por exemplo, aquela mulher que sofreu abuso do pai durante a vida inteira. E depois que ela conseguiu ler livros de outras mulheres falando sobre isso, se empoderar, entender o que aconteceu, se curar, ela abre então uma instituição para ajudar mulheres em situação de abuso. Tira a força do seu destino, entendem? Isso só vem depois da aceitação. A fraqueza dos nossos pais faz parte. Bom, gente, é como eu disse, né, que a gente está falando da Alemanha de 1925 a 1943, então o fator histórico da Segunda Guerra tem forte influência sobre os caminhos de Hellinger, né, e portanto sobre os nossos trabalhos aqui, o trabalho de constelação familiar,
não é? Da página 31 até 41, e são 10 páginas, quase uma aula de história, não é? Vocês que leram, notam? Quase uma aula de história. Se nos permitirmos, a gente pode até acompanhar essa leitura que ele traz como se fosse um filme que a gente está assistindo, sabe? Um filme de guerra. Tá prevendo as cenas. Ele conta mais ou menos quais foram os movimentos da Segunda Guerra, quando a Alemanha foi tomando outros países, quando, enfim, e onde ele estava e como isso foi influenciando na ordem católica que ele já estava inserido, na vida que ele já estava começando a trilhar, não é? Hellinger toca violino, vocês sabiam disso, por exemplo? Ela aprendeu a tocar violino, é legal isso, né? Então, basicamente, nessas páginas, dois fatores importantes começam a ter protagonismo: o regime nazista e a ordem católica, né? Alguém de vocês que leu, tem alguma dúvida, algum comentário, algo que queiram perguntar? Bom, muito bem. Então, essas 10 páginas, elas levam a gente para as próximas, na verdade. Levam a gente para as próximas páginas. Hellinger vai contar com bastante calma ainda nos próximos capítulos como foi essa experiência dele com guerra e também, mais detalhadamente depois, como foi a experiência dele com a ordem católica. Hoje, a parte que nós combinamos de ler era essa, infância e puberdade, e só para dar um gostinho aí para o próximo encontro, o fim do meu período escolar também foi o fim da minha juventude, está na página 41. Pela frente, eu tinha anos de horror, medo da morte, fome e luto. Então, a gente vai começar a adentrar nos próximos encontros a parte parte trauma do Hellinger. A experiência dele com a guerra, com a ordem católica. Mas, como foi para vocês olhar para essa primeira infância e juventude do Hellinger nesse primeiro momento? Alguma ligação direta com o trabalho que a gente faz? O que eu destaco aqui nessa primeira infância é que tudo que ele ensinou, ele viveu, percebe? As coisas que ele ensina no livro não são só observações de um pesquisador. São pessoas que estavam buscando sua própria cura. Interessante isso, né? Então é por isso que eu falo para vocês. Busquem a cura de vocês. É isso que vai tornar vocês consoladores, sério. Muito mais do que qualquer outro diploma, viu? Muito mais do que qualquer outro diploma. O que mais? Essa foi só a minha observação. E qual foi a observação de vocês? Eu penso muito na palavra aceitação, né, Felipe? Que a aceitação não é esquecer, não é concordar, mas é ver a realidade como ela é e a partir daí ter uma transformação, né? A gente não se transforma quando a gente não vê a realidade como ela é, eu acho. Olha, é que existe, na verdade, uma inversão de valores na nossa cultura, assim, sabe? A gente não coloca a vida em primeiro lugar. A gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. Se a gente colocasse a consciência espiritual em primeiro lugar, a vida, nós estaríamos no mundo como uma criança confia, que, sabe, no parquinho, na escola, na brincadeira que ela está fazendo, está totalmente ali entregue. Então, nós estamos vivos. Na hora que a vida me pedir uma tristeza, eu vou chorar. Na hora que a vida me pedir uma alegria, eu vou rir. A vida me deu o destino de um filho, de um pai que faleceu muito cedo, de uma mãe que ficou muito triste. Entende? Eu vou tomar esse destino. Esse é o cara que você. Nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Eu não quero ser um filho que está sem força, que não tomou a força do pai, coitadinho. Não quero. Então, eu vou fazer um movimento para ser o contrário. Então, estou dizendo não ao que a vida fez de mim para colocar a minha vontade. Entende? Acontece um acontecimento, algo me deixa triste, ó, acontece algo com meu amigo, mas eu não vou chorar, vamos fazer forte. Nossa, tô forte.
Entende? Eu coloco a minha vontade. Eu não quero chorar, eu não quero ficar triste. Eu não quero me sentir fraco. Eu não quero me sentir vulnerável. Então eu faço de mim forte, uma falsa força que me acompanha. E aí é que começa a inversão de hierarquia. Eu coloco a minha vontade na frente da força maior. A fenomenologia trata-se da espontaneidade de uma criança que vive a vida, aberto e dizendo sim para tudo que acontece, tudo sim, aceitando e vivendo aquilo. Aceitar, às vezes, implica em chorar uma dor profundamente, nem que seja 2 horas de choro profundo. Mas pelo menos eu estou em sintonia com o que é real, tá doendo porque dói, porque aconteceu algo que tá doendo. Eu não estou ocultando a minha dor para colocar a ideia do que eu acho que tem que ser no lugar daquilo, sabe? Faz sentido para vocês? Então, nada pode me transformar mais do que a humildade de seguir o fluxo da vida. A mãe olhar que os filhos cresceram, que estão indo embora, que vão se mudar e vão casar e dizer sim e chorar essa dor, chorar mesmo essa dor, sem que a filha saiba, para que a filha não se sinta culpada e possa viver sua própria vida. E saber que essa dor do síndrome vazio, do ninho vazio, é que vai me reconectar comigo mesmo, a pessoa que eu era antes da minha filha nascer. Olha que trabalho lindo que eu fiz, um ser para o mundo, agora eu volto, retomo minha vida. Quem sou eu? Então nada pode me transformar mais do que dizer sim para os processos naturais da própria vida. E aí, às vezes, eu não quero, eu amo tanto minha filha que não quero. Não, 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 pelo amor de Deus, quero minha filha sempre aqui no meu coração. É o meu bebê. E aí, lá na alma, a filha não vai, mas ela fica, mãe, quero ir. Até que vai ficando sem graça, mãe. Até que vai ficando muito sem graça. A vida tá passando e a filha não foi. Até que a filha começa a ficar com raiva. Dizer sim aos processos naturais da vida. Olha só a força que o Hellinger tem, né? Para falar detalhadamente sobre esses processos. Eu atendo pessoas. A gente atende pessoas. O dia inteiro, semana inteira, o mês inteiro. E a gente vê que o nosso trabalho tem resultado. Tudo isso o Hellinger deixou mapeado. Mapeado na obra dele. Caramba. Então, tudo parte da vontade de Hellinger de curar a si mesmo e compartilhar isso com o mundo. Pode falar, Patrícia. Você falando, Felipe, me fez lembrar muito o John Garriga no Conta das Moedas, né? O momento em que o filho entende que aquelas moedas não são aquelas que ele merece e sai com aquele andar de força, sem poder pisar no chão, né? E quando a gente toma e olha para essas dores dos pais, para aquilo que a gente rejeita dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, quando a gente olha e aceita do jeito que foi, aquilo não nos machuca mais e não precisa. A força que nós ganhamos não é aquela mesma força de andar sem sentir o chão, se sentindo cada passo, vivenciando aquela força que vem através deles, porque eles fizeram o que fizeram, né? E graças ao que eles fizeram, nós adquirimos qualidades e experiências que agora a gente pode olhar com amor e com aceitação, porque foi necessário, foi o que os pais certos para nós, né? Eu acho isso maravilhoso. É como se o ego, nosso ego, ele tivesse uma parte que se opõe à realidade da vida. Essa parte é uma parte de nós filhos que exige. Um filho que exige. Não, você é minha mãe, você é meu pai, você me colocou no mundo, você tem que me dar. Você tem que estar aqui. Não tá, não vá, você me deve. Ah, meu pai. Filho que espera, que pede, que exige, que cobra. Isso é o que nos empobrece. É responsabilidade nossa olhar para essa parte de nós que todos temos, que não vai adiantar. É sério, não vai adiantar a gente olhar para isso e achar que nós não temos, que está tudo resolvido. É pior para a gente. A gente pode não querer ter essa imagem dentro de nós, mas todos nós temos, é parte da natureza humana. Agora, olhar para isso
Incluir em primeiro, antes de olhar para os pais. Incluir essa parte nossa dentro de nós. Ensinar para nós mesmos que nós recebemos tudo. É o que é difícil. Por quê? Porque a gente tem o ego, né? O ego que quer mostrar para todo mundo e para mim mesmo que eu sou um filho muito bonzinho, que eu já tomei, que eu reverenciei, que eu só tenho amor e gratidão e maravilhas. Bom, olhar para a infância e para a juventude do Hellinger que nos inspira a olhar para a nossa, né? Quais são as nossas dores? Quais são as memórias que nós temos da nossa infância e da nossa juventude? Vamos relatar. Eu me lembro que logo no meu nascimento eu fiquei bem separado da minha mãe. Foram uns 2 meses de separação, sendo cuidado pelas minhas tias, mas quando ela veio também, a ligação foi muito forte. Ela não queria me soltar nunca mais. E aí eu tive uma infância bem assim mesmo, sabe? Eu fui um adolescente daqueles que sofria muito, entrava na escola chorando por causa das namoradinhas, sabe? Escrevia música de rap triste, romântica, eu passava o tempo todo chorando, gente. É sério, sempre apaixonado por alguém, chorando por alguém. Não sei o que acontecia comigo. Quer dizer, sei, eu tava aí trazendo essa dor, essa separação, né? Entendem? Então, minha infância foi bastante assim, minha juventude, marcou bastante. E vocês? Também fui bem chorona. Minha infância também foi mais ou menos assim, né? Eu fui a 13ª filha e quando eu nasci, o meu pai já tinha 71 anos, né? E logo ele trabalhava na fazenda e depois ele terminou ficando com Alzheimer. Então, o meu tempo de juventude, eu tive que tomar conta do meu pai, né? E eu não queria, eu queria ser adolescente, não conseguia porque eu tinha que tomar conta do meu pai e, ao mesmo tempo, a minha mãe ficava muito sofrida, tentando fazer todas as coisas para dar conta de tudo e também dar conta do marido. Então, eu sempre me vi na situação de tentar ajudar todo mundo, de tentar salvar todo mundo, né? E aí vem dali, né? Essa questão que eu vivenciei nessa época. E hoje eu vejo a minha força que eu trago através disso, porque graças a isso que eu passei, graças à cura que eu procuro, que eu procurei, eu consigo contribuir e ajudar com outras mulheres de forma real, porque eu senti muita coisa em relação a isso, né? E aí vem a minha força, a minha dor, eu enxergo o quanto que isso me empodera agora, me torna mais firme, mais forte e sensível ao mesmo tempo. Uhum. Maravilha. Ó, isso que o Hellinger trouxe aqui, a infância e a juventude dele, é o que nós podemos denominar de segundo círculo do amor de Bert Hellinger. Muitas de vocês que são minhas alunas, né, da mentoria já sabem do que se trata essa linguagem de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto círculo do amor. Isso é algo que Hellinger trouxe no livro Um Lugar para os Excluídos, para quem tem mais interesse de ler sobre. Então, o meu trabalho com vocês é que vocês tenham consciência, entendem? Consciência de como está esse segundo ciclo do amor de vocês, como foi essa infância e juventude de vocês. Por exemplo, os que eu contei agora. Isso tem muito a ver com o meu segundo ciclo, as coisas que eu tomei na infância, que aconteceram na minha infância, não é? Meu pai faleceu muito cedo, minha mãe ficou muito triste, então eu cresci vendo a tristeza da minha mãe quando meu pai partiu. Então, adotei esse modelo. Então, eu só quero o quê? Que vocês estejam conscientes de como foi com vocês também. Não para mudar, mas para que vocês possam contar com a mesma consciência e síntese do essencial que aconteceu. Assim como a gente precisa ter consciência do primeiro círculo, que é algo anterior. Qual é a força que uniu minha mãe e meu pai? É aí que começa o meu ser. Eu sei que minha mãe vinha da vida muito triste, porque o pai dela abandonou, arrumou outra família e foi embora. E ela ficou bastante triste porque o pai não vinha vê-la.
E ao mesmo tempo que meu pai também vinha bastante triste, porque a mãe dele também tinha se suicidado. E ele sentia falta da mãe. Uma sentia falta do pai, outra sentia falta da mãe. E nesse encontro, aqui estou eu e meus irmãos. A busca, o amor e a busca uniram meu pai e minha mãe, aqui estou eu. Primeiro círculo do amor, segundo círculo do amor. E notem que esse primeiro círculo do amor não envolve, então, somente a minha mãe e meu pai, mas também o meu avô, pai da minha mãe que foi embora, e a minha avó, mãe do meu pai. Então, o primeiro círculo do amor, ele tem a ver com essa força que une meus pais e com os meus ancestrais. É ali que o meu ser, a minha vida começa, ok? Aqui nós estamos falando do segundo círculo do amor. Infância e juventude, tudo aquilo que eu tomei, esse modelo que eu tomei, ver minha mãe chorando, o quanto eu chorava, entende? Faz parte da minha história. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Quem é o pai de vocês? Quem é a mãe de vocês? Que mariamente eles traziam? Qual é a força que une os dois? O que havia em um que também havia em outro? Você tem muito a ver com isso, sabia? Hoje eu dedico minha vida para trabalhar em constelações, não só com pessoas para atender, mas até com vocês que são os próprios consteladores, para que a gente retome essas relações, não é isso? Ressignifique essas relações de amor, porque está na minha natureza, entende? E o que está na natureza de vocês? Vocês sabem? O que é que está na natureza de vocês? Pesquisem, pensem, meditem. Olhe para a história da mãe, olhe para a história do pai, como se fosse uma consteladora. O que os une? Aí estou eu. Ah, mas eu não sou só constelador, nem mentor, eu também tenho uma outra profissão. Eu faço samba. E minha mãe e meu pai se conheceram no samba, então parece que eu que escolhi minhas profissões, mas na verdade, entende? Minha natureza se impõe, não sou eu. Tô só acompanhando o trem. E vocês, meninas? Quero que vocês vão cada vez mais adquirindo essa consciência. Pelo menos se perguntando. Alguém saberia dizer, por exemplo, o que une os próprios pais? Este é o primeiro círculo do amor. É a forma como a gente lida com todas as outras formas de amar. E se a gente está inconsciente dela, talvez a gente possa estar inconsciente de bastante coisa também. Qual é a força que uniu meus pais? Bom, acho que eu vou deixar vocês com essa reflexão para o domingo. Tá bom? O que acham? Como estamos saindo? Tá Top. muito bom, Felipe, tá ótimo, excelente. Obrigado. Muita Importante. força. Vejo vocês, vejo todas as pessoas atrás de vocês, aquelas que vocês vão constelar, amigos de vocês, parentes que vão se beneficiar com tudo que a gente tem feito. Tem bastante gente aqui. Felipe, Oi. prazer enorme te rever, fiquei muito feliz. Foi uma Sim. surpresa aqui. Muita saudade. Muita saudade de todos, de verdade. Felipe, eu gostaria de fazer uma meditação. Tudo bem. Podemos? Topam? Topa? Vamos fazer uma meditação? Então vamos lá. Vamos respirar fundo, fechar os nossos olhos, sentir esse fluxo interno nosso, esse pulsar interno. E vamos tocar na maçaneta da porta da nossa mais certa. A mais certa para nós. Vamos
abrir e entrar. Olhar nos olhos dessa nossa mãe e sentir esse olhar. Como uma atração que nos leva para o colo dela. Vamos sentir esse colo. Vamos sentir esse olhar. Sentir esse fluxo de amor, de força, que vem através da nossa mãe. Vamos nos permitir receber essa bênção da nossa mãe. Nesse olhar de amor. E ao olhar a nossa mãe, vamos perceber a nossa avó atrás dela, que sorri e nos olha com amor. Escutemos da nossa mãe, falando: minha mãe, essa é minha filha amada. E a nossa avó sorri. Sinta essa força, essa energia. Esse olhar da nossa avó com amor para a nossa mãe e para nós. A sentir essa força, essa energia. Gratidão, querida mamãe. Gratidão, querida mamãe. E nessa força, e nessa energia, no seu momento, vamos abrir os olhos e voltar para aqui agora. Em nosso próximo encontro, nós vamos ler desde a página 42, Vida de Soldado, que é o capítulo 2, até o capítulo 4, na página 65, Como Missionário na África do Sul. Nossos encontros aqui de grupo de estudos com a tribo que cuida acontecem de um domingo sim, um domingo não. Certo? Então, o próximo seria no dia 19 de dezembro. Seria já começando a se despedir aí para o recesso de, bom, enfim, para as festas. Mas temos 2 semanas para ler, um pouco mais aí de 20 páginas. Hoje a gente notou qual a dinâmica familiar de Hellinger.
Imaginem vocês como se tivesse outro grupo ali. E, bom, a gente vai ter que escolher um de nós para ir para outro grupo. Para sair daqui para ir para outro lugar. E todo mundo fala rapidão. A Patrícia. Escolhemos a Patrícia. Vai lá, Patrícia. Tchau. Como se sente a Patrícia em relação a nós? Esse é Hellinger. Assim que ele se sentiu em relação à família dele. E essa dor profunda que se transformou em toda a força que nós estamos estudando agora. Faz sentido para vocês? Essa é a síntese e nos próximos encontros a gente vai um pouco mais. Não é só olhar a obra de Hellinger e achar bonitinho, não. É lembrar também de olhar para a própria história. Vamos a domingo? Lindo dia a todos vocês, meninas. Muito obrigado pela presença, gratidão profunda. E vamos em frente. Gratidão, Felipe. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, valeu. Valeu.